Salve galera, Sussanão, beleza? Tranquilo, só alegria. Ó, terceira aula de figuras de linguagem. Falamos já bastante nas primeiras e na segunda sobre as figuras de sentido, né? As figuras que a gente chama de figuras semânticas. Terceira aula e última para a gente encerrar. A gente começa com as figuras de caráter sonoro, então é sempre a caráter do som. A literação, por exemplo, vai ser sempre a repetição de consonantal. Só que, galera, de verdade, dificilmente alguém vai perguntar, por exemplo, aqui tem o quê? A literação você responde e vai embora. Não. O que o vestibular tem perguntado? A FUVEST, por exemplo, ou mesmo a Unicamp, a Unifesp. O que eles têm perguntado? Eles dão a figura de linguagem e falam qual é. Ó, aqui tem a literação, justifique. Então a gente vai ter que explicar o porquê tem a literação. Por exemplo, nessa frase. O rato roeu a roupa do riquíssimo rei de Roma. A hora que você lê isso, pausa o vídeo aí, por favor, ou depois você revê, mas tenta ler isso aí devagar. O rato roeu a roupa do riquíssimo rei de Roma. O rato roeu a roupa. Esse barulho é o barulho do rato roendo, né? Então, para que eu uso essa repetição do R? Porque é o barulho do rato roer. Então, o rato roeu a roupa. Esse barulho seria específico do ratinho, tá bom? Além disso, você teria, por exemplo, isso, né? Antes da gente ver as outras. Na literação, por exemplo, a gente tem isso. A nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. É uma música do Chico, né? Isso é quando a gente pega o Chico, é uma música de resistência, né? Estamos lá no movimento contra a cultura, época de ditadura militar. Então, a nossa pátria mãe tão distraída. Pátria mãe tão distraída. Então, você tem a repetição do P, a repetição do T, e aí aparece, né? Esse P e esse B, esse B e esse T, esse T e esse T. Então, pensa assim, ó, B, P, T, B... Na verdade, é um barulho de tiro, né? Essa pátria mãe tão distraída, sacou? É mais ou menos isso. A gente tem, é lógico que eu estou forçando aqui, mas essa repetição é porque o B, ó, B, B, ele explode na boca. P, 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 ele explode na boca. T, 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 também explode na boca. Então, essa relação seria uma relação específica. Isso na literação, fechou? Quando a gente fala na sonância, vai ser a repetição dos sons vocálicos. Então, que sei eu, do que serei, eu que não sei o que sou. O que serei eu, né, do que serei, eu que não sei o que sou. Então, só também tem essa vogal aberta. Geralmente, a sonância é para a gente pensar na vogal aberta. Ó, a pronúncia. A, a vogal é aberta. E, ou quem fala a vogal é aberta. O, U, I. Então, essa vogal é aberta. Quando a gente usa a sonância, geralmente é para a boca se manter aberta. Então, ó, que sei eu do que serei eu que não sei o que sou. Então, de alguma forma, é lógico que eu estou forçando, mas seria essa mesma relação, da gente manter essa boca aberta. Paranomasias são as repetições de sons parecidos, né? Então, esse tem sentido mais amplo, porque são as palavras de sentido parecido. Aí você tem, por exemplo, isso aí, ó. É uma música do Teatro Mágico linda. Quando a ferrugem no meu coração dilata, é quando a fé ruge e o meu coração dilata. Se você puder, depois pesquisa isso, é uma música linda do Teatro Mágico e ela fala justamente isso. Só que quando canta, imagina, eu não sei cantar, pelo amor de Deus, mas seria desse mesmo jeito. Você não percebe a diferença. Os sons são tão parecidos, são tão semelhantes que a gente trata como igual. Quando a ferrugem no meu coração dilata, é quando a fé ruge e o meu coração dilata. Então a gente não percebe isso na canção, principalmente se fosse alguém que soubesse cantar, né? Então a gente não consegue perceber a canção, mas seria justamente isso. Paranomásia, palavras parecidas. Além disso, pensando em caráter sonoro, a gente tem a onomatopeia, né, que são a imitação de sons, né? Então o gato miava e o cão latia, então o miado, né, o miau, o latido seria a onomatopeia. E aqui eu trago, por exemplo, pensando em som, esse poema do Pedro Diniz, que são das vozes animais. Galera, não sei se vocês manjam, mas essas vozes, tipo o au-au, né, o miau-miau, isso é muito brasileiro. Se a gente for no mundo, as onomatopeias no mundo elas são diferentes, dá uma olhada. Em inglês é uma coisa, por exemplo, em finlandês é outra coisa, em alemão é outra coisa, em árabe, em russo. Então, dependendo de onde for a região, cada um vai dizer uma coisa. É muito legal, porque é uma marca cultural, né? Uma onomatopeia vai ser isso. E aí esse texto, Vozes dos Animais do Pedro Diniz, vai brincar com essa questão onomatopeia. Pau, rompegue e papagaio, e cacareja a galinha. Os ternos pombos arrulham, geme a rola inocentinha. Muge a vaca, berra o touro.
Grãs na rã, ruge o leão. O gato mia, uiva o lobo. Também uiva e ladra o cão. Relincha o nobre cavalo, os elefantes dão urros, a tímida ovelha bala. Zurrar é próprio dos burros. Então, na verdade, ele vai brincando, né, com os sons que a gente solta. É 100% feito com a onomatopeia, que é a brincadeira de som. Aqui a gente já entra nas figuras de caráter sintático. Lembra de sintaxe? Você emerge na estrutura da frase. Né? Então, por exemplo, a primeira que eu te mostro é o hipérbato. Vamos devagar? O que é sintaxe? A gente estuda, na verdade, em análise sintática, a relação, né, de uma estrutura, por exemplo, verbal. Então, você pega sujeito, verbo, complemento. Lembra disso? Então, tipo, sei lá, vamos pensar assim, ó. Eu comprei batata. Isso é uma ordem direta. Sujeito, verbo, complemento. Eu poderia falar, eu comprei batata ontem. É um outro complemento. Mas você tem uma ordem direta. Se eu inverter essa ordem, a gente vai chamar isso de hipérbato. Tá bom? Então, hipérbato é a inversão da ordem tradicional dos termos de enunciado. Você pega batata, eu comprei, é uma ordem inversa. Então, eu comprei batata, ordem direta. Batata, eu comprei, vai ser uma ordem inversa. Tá bom? É mais ou menos essa sequência. Elipse vai ser a supressão da parte da frase. Então, medo, vírgula, um grande aliado. A gente tem a supressão do verbo ser. O medo é um grande aliado, é verdade. É o medo que, na verdade, se a gente for pensar numa perspectiva, é que faz a gente... Pode travar a gente, mas é que faz a gente perceber algumas coisas. Né? Se você pegar, por exemplo, aquele filme lindo do Divertidamente, como eu já mencionei na aula que eu falei de personificação, nesse bate-papo nosso, muitas vezes, para a gente encontrar alegria, a gente tem que passar pelo medo. Né? Então, talvez a gente esteja passando por um mundo tão caótico, está tão difícil, né? Mas é justamente por isso, para que a gente possa desfrutar de uma alegria. Então, o medo ele também importa, né? Às vezes a gente precisa ter medo, às vezes a gente precisa ter raiva, para a gente dar valor a essas grandes alegrias. Né? Então, às vezes a gente tem medo, por exemplo, de não dar certo o nosso vestibular ou de dar certo. A gente tem medo das duas coisas. A gente tem que passar por isso para conseguir, de fato, evoluir. Isso é o que mais importa. A gente tem o zeugma. Zeugma é um tipo de elipse. Só que elipse é só a supressão de parte da frase. No zeugma, é a supressão, mas é a supressão de um termo já mencionado. Então, quando a gente fala assim, a menina foi com calça, a mãe, vírgula, vestido. Então, por exemplo, já apareceu o verbo foi. Ao invés de eu falar, a menina foi com calça, a mãe foi com vestido, já apareceu, eu só dou uma omitida nele. Fechou? Dou uma escondidinha nele. Só isso. A gente tem, por exemplo, né, nisso, essa relação de anacoluto. Anacoluto, galera, é um defeito, é um elemento que está solto na frase. Né? Então, você tem um enunciado, esse elemento ele fica 100% solto. Se ele ficar 100% solto, a gente chama de anacoluto. Você, eu não tenho motivos para confiar em você. Então, você tem um elemento, você, ele fica totalmente deslocado. Essa frase é uma frase legal, porque quando a gente fala você, eu não tenho motivos para confiar em você, a gente é tão desconfiado com a vida que a gente espera que os outros eles nos deem motivo. Né? E então, eles precisam dar motivos para a gente. Mas a partir do momento que eu não vacilo com você, ou você não vacila comigo, ou a gente não vacila com alguém, não tem por que desconfiar de mim. A partir do momento que eu vacilar, ok. Mas a gente tem muito medo de se entregar a uma amizade, um amor, a família, né? Uma aventura. Então é muito difícil mesmo. A gente tem que entender que as pessoas elas são diferentes, né? E elas fazem aquilo que elas dão conta de fazer. A anáfora também, super tranquila, é a repetição de palavras, né? Tanto no início das frases ou versos. Então quando a gente olha, por exemplo, nisso, né? Um poema do Vinícius, pensem nas crianças mudas telepáticas, pensem nas meninas cegas inexatas, pensem nas mulheres rotas alteradas. Né? Aquele poema maravilhoso, numa apresentação incrível do Ney Matogrosso, lembra? Rosa de Hiroshima? Lindo texto, lindo texto. Texto do Vinícius, né? Nosso poetinha, mas foi interpretado de uma forma magnífica no Rock in Rio pelo Ney Matogrosso. Uma apresentação incrível. A repetição de termos a gente chama de anáfora. Né? Então, quando a gente fica repetindo esses elementos, lógico, com o intuito de ênfase, para a gente prestar atenção, né? Tanto que fala esse pensem, é uma fala, né, imperativa, então justamente por isso, tá bom? Quando a gente fala em pleonasmo, vai ser a repetição desnecessária de termos, você lembra disso, né? Eu coloquei aqui, aquele menino estava com uma hemorragia de sangue, só pode ser uma hemorragia de sangue, né? Então não poderia ser outro. Tem, por exemplo, quando a gente pensa nessa ideia do pleonasmo, né? Subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora, gelo gelado, né? Então tem algumas experiências assim. Isso é o pleonasmo. Quando a gente fala em quiasmo a gente pega um pouco mal, mas é só você fazer esse elemento em cruz. É só isso. Então é uma estrutura em que as palavras são repetidas, mas com a ordem inversa. No meio do caminho tinha uma pedra, inverte. Tinha uma pedra no meio do caminho. Né? Então é só fazer o X. Se cruzou e fez o X, pronto. A gente tem esse quiasmo, atende a gente. Beleza? Seria só essa relação. Galera, a lista continua a mesma. A gente encerra essa lista agora, beleza? Lembra, tá no estudo.seb e tal. Tarefa do vilinho para você, tarefa do vilão. Tá bom? Gente, muito obrigado. Muita luz para vocês.